Já estamos de volta com a nossa profissão mulher. Olha, agora há pouco a doutora Patrícia Ávila conversou conosco falando quais são as dificuldades de quem tem um processo aí na justiça, mas também do que você pode fazer para te ajudar, para que acelere esse processo, porque as pessoas às vezes esperam 10, 15, 20 anos, daqui a pouquinho ela dará mais dicas para a gente. Então, se você pretende ingressar aí com uma ação contra alguém, ou tem, né, essa ação em andamento, o que você pode fazer para ajudar, para dar uma acelerada? Mas agora vamos falar de um assunto que tem que ter calma, viu, gente? Não adianta acelerar não, né, doutor? Com certeza, tá? Tudo tem que ser feito aos poucos, de acordo com a idade da mulher. Pois é, se você não assistiu o primeiro bloco, o doutor hoje vai conversar conosco sobre doenças ginecológicas e, assim, cada qual no seu momento. Exatamente. É isso, doutor? Que existem faixas etárias que algumas doenças podem incidir mais e outras menos, né? Tá, então vamos começar pelo começo? Vamos lá. Então, aquela velha dúvida, né, Fernanda, quando a menina, né, tem que ir ao ginecologista? No momento que ela começa a menstruar. Porque antes disso, ela está no período da infância. No momento que ela começa a menstruar, os hormônios estão começando a funcionar. E a mãe, logicamente, totalmente preocupada, falou: doutor, a minha filha está com menstruações irregulares, eu estou preocupada com... Existe algum exame que eu deva fazer, tá, para prevenir alguma doença? Então, a gente, na grande maioria das vezes, nós como médicos temos que orientar, com certeza, né, uma grande parte de adolescentes e mulheres, até mãe e filha estão assistindo o seu programa. A minha função é orientar para deixá-la mais calmas, né? Nesse momento, o que acontece? Ela está começando a menstruar. O sistema que controla a menstruação, eu vou ter que usar alguns termos científicos de uma forma rápida, chamado hipotálamo, hipófise, ovário, que tudo aqui é mandado pelo hipotálamo, manda mensagens para a hipófise, que ela produz hormônio, manda mensagem para o ovário, que produz outros hormônios, e esses hormônios mandam mensagens para o útero para que a mulher menstrue. Esse sistema, chamado hipotálamo, hipófise, ovário, varia de mulher para mulher. Nos extremos da vida menstrual da mulher, ele está imaturo, não está formado. Então, a menina, a adolescente, está começando a menstruar, ela pode ter menstruações irregulares. E durante quanto tempo isso perdura? Varia de menina para menina. Uma média de uns 6 meses a 5 anos. Ela pode ter bagunça menstrual. De 6 meses a 5 anos? Pode. E a mãe já fica preocupada se ela tem alguma doença, Não. Porque a gente pode pedir o quê? Um ultrassom pélvico, que na grande maioria das vezes ainda a menina é virgem, né? Que Sim, hoje em dia... eu ia te perguntar isso agora. Exatamente. No caso da menina que ainda não teve relação sexual. Um ultrassom pélvico, tá? A gente orienta no sentido que ela tem que encher bastante a bexiga para verificar como é que está o útero, como é que estão os ovários, que alguns cistos de ovário, por alteração hormonal, podem causar distúrbios menstruais, pode ser uma das causas. Mas na grande maioria das vezes, Fernanda, e quem não está assistindo agora, mães, filhas, adolescentes, na grande maioria, na grande imensa maioria das vezes, o ultrassom dá normal, porque essa é a imaturidade do sistema que realmente está sendo tá presente nessa faixa etária da mulher no momento que ela está começando a produzir hormônio feminino. Muito importante isso que o doutor está falando, então, que acho que é uma dúvida de muita gente. Com certeza. A filha, adolescente, ela não teve relação sexual ainda. Não teve, está com bagunça menstrual. Tem que acompanhar e tem que ir no Sim, ginecologista. Está com bagunça menstrual, né? E a grande dúvida, está acontecendo, ela não sabe, ela começou a menstruar, mas que algumas já regularizam a menstruação. Isso é geneticamente determinado, a gente não tem como evitar. Pede-se um ultrassom pélvico, né, para saber como é que está o útero, como é que estão os ovários, e você vê que na grande, imensa maioria das vezes o ultrassom vem normal. Ai, que bom. Então é só uma... Na verdade, a gente é um mecanismo, né, doutor? Exatamente. O corpo é um mecanismo e cada coisinha tem que estar no seu lugar, mas também demora um pouco para essa adaptação, para esse amadurecimento, como você disse, né? Isso. E a partir do momento que ela começa a ter vida sexual, já se começa a fazer um Papa Nicolau, que é um exame que toda mulher deve fazê-lo a partir do momento que inicia ou mantém vida sexual. Para que serve? Uma dupla função. Primeira função, verificar se tem a suspeita de câncer de colo do útero e na vagina também. Olha só. Porque, na verdade, aquelas mulheres que são esterectomizadas, retiraram o útero de uma forma total. O útero é formado por 3 áreas, por 3 regiões. Fundo, corpo e colo. Tem mulher que só tira o fundo e o corpo, às vezes o colo ele está aderido à bexiga, fica com dificuldade de retirá-lo. E na mulher que retira o colo do útero, tá, o que acontece? Pode ter células na vagina
que podem ser cancerígenos. Então, você tem que fazer Papa Nicolau mesmo assim. Precisa, gente. Exatamente. Precisa cuidar. É muito importante isso que o doutor está falando, porque eu, como mulher, já ouvi várias vezes amiga falando, eu não tenho nada, não vou no ginecologista. Não, tem que ir. E só para dar um dado para vocês, um Papa Nicolau normal, para virar câncer, é uma coisa lenta, uma situação lenta, demora de pelo menos 8 a 10 anos. Então, olha, quer dizer, ele está se manifestando e você não sente nada, vai pegar no estágio avançado, e na grande maioria das vezes você não consegue fazer mais nada. Gente, é muito então, começou a ter vida cuidar. sexual, é importante fazer o Papa Nicolau. Cuidar. Sem a nossa saúde, você não consegue nada. Não tem negociação com a saúde, né, doutor? Exatamente. Hoje em dia, aproveitando um exame em seguida do outro, além do Papa Nicolau, você já pede a vulvoscopia, que é um aparelho Mas isso ainda para adolescente não, já está em outra fase? Não, na verdade já pode pedir. Tá. Ele começou a ter vida sexual para saber se tem alguma ferida na região da vulva, que é a região dos pequenos e grandes lábios. E esse meu aparelho, que é o colposcópio, ele chega muito próximo à vagina, não entra na vagina com o sistema de lentes, obviamente é bem maior que a vagina, e ele olha a vagina e o colo do útero. Se tiver alguma ferida, também se faz a biópsia, retira um pedaço daquela área suspeita, verifica se é olho nu, qual que é a cor, a distância de um ponto a outro, a profundidade dos contornos e coloca-se ao microscópio para verificar células, se tem células boas ou ruins, benignas ou malignas, para saber se confirma um câncer ou não. Então, olha só a importância da nossa saúde ginecológica. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o doutor Francisco. Doutor, pode acontecer da pessoa estar te procurando pura e simplesmente para um tratamento estético. E aí ela tem alguma doença ginecológica que já está num estágio um pouco mais avançado e você fala, olha, nem isso você pode fazer? Com certeza, Fernanda. A gente, ao longo da carreira, aí, a gente sempre acaba se deparando com algumas situações como essas. E saúde em primeiro lugar, né? Então, sempre, primeiro saúde, depois estética. A gente acaba encaminhando para o profissional, seja o ginecologista, ou seja outra especialidade. A gente sempre acaba encaminhando o paciente, a gente passa já dá uma resumida, aquele conhecimento mais superficial que a gente acaba tendo de alguma área, explica para o paciente o real perigo da situação, ou algo assim, e encaminha para o especialista para conduzir o caso, depois que tiver tratado, depois que tiver 100% com a saúde, aí sim, hora de se preocupar com a estética. É uma roda, né, doutor? Tem que estar tudo certinho ali na engrenagem, né? Com certeza. E interessante até o doutor está falando, hoje em dia, nós, cirurgiões plásticos e dermatologistas, a gente acaba tratando muito também a região genital feminina, inclusive os produtos que eu vou mostrar hoje, o ácido hialurônico, muito utilizado, ano a ano vem crescendo muito a procura, para uma melhora da região genital, tanto de hidratação quanto de estética realmente da região, rejuvenescimento íntimo que a gente fala, e muitas vezes a gente acaba se deparando com alguma lesão, alguma coisa que acaba, muitas vezes já vem de anos, vai passando, a paciente vai deixando, alguma ferida, alguma lesão, e esse é o momento para encaminhar para o ginecologista. Quando vê já é tarde, né, doutor? Não entendi. Quando vê, já é tarde. Sim. Tá, quando vê, já pegou num estágio muito avançado e dependendo, como eu te falei, da época que está realmente a lesão, já tem metástase. O que é metástase? É a saída do tecido cancerígeno do seu local original para outros. E aí você não tem mais o que fazer. Verdade, gente, não pode. Bom, você já falou aí de dois exames, né? Do ultrassom. E tem ultrassom transvaginal para aquela moça que já tem vida sexual, que é exame de imagem para verificar como é que está o útero, como é que estão os ovários, tá? Para saber se tem alguma... A paciente chega assim, independente se ela vai fazer prevenção ou não, ela pode chegar com a seguinte queixa: doutora, eu estou com muita dor, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, ou no meio, onde está o útero que chama atenção. Você vai examinar e verifica de uma massa palpável. Ou do lado direito, ou do lado esquerdo. Às vezes você pega essa massa palpável em estágio muito avançado. O que pode ser? Às vezes pode ser um câncer de ovário. O câncer de ovário, como é que ele é conhecido no meio médico, Fernanda? Desculpa o termo, mas a gente tem que falar a verdade, chamado de matador silencioso. Olha só. Tá? Você descobre o câncer de ovário no estágio extremamente avançado. Por quê, doutor? Ele é silencioso? Ele é silencioso. Tá? A história dele, a característica dele é crescer de uma forma lenta. Monstruosa. E já quando chegar lá na frente, a mulher está com aquele barrigão, você pensa que ela está grávida, é um câncer de ovário já no estágio totalmente avançado, que invadiu peritônio, né, que é aquela membrana que recobre toda a cavidade, invadiu outros tecidos, você não tem o que fazer.
Tá? Por isso... A única forma, então, de diagnosticar isso é você fazendo exame. Fazendo exame. Então, não é à toa, a gente já conversou sobre isso em outros programas, porque quando se faz histerectomia, que é retirada do útero, se retira as trompas também, as tubas uterinas. Foi feito um estudo que, hoje em dia, o câncer de ovário, ele não está, a origem dele não é no ovário, é nas tubas. Puxa vida. Então, você retira as tubas, né, para prevenir câncer de ovário, tá, depois de uma histerectomia. Tá? Que é um matador silencioso. Você pega um Tem estágio... uma idade para isso, doutor? Ou Em a relação... pessoa pode ter um câncer de ovário em qualquer fase da vida? Olha, acima do momento a gente tem vindo acima dos 30 anos, né? Está parecendo com mais... Mulher jovem. Uma mulher jovem, né? Uma mulher bastante jovem. Poxa, tem que cuidar mesmo, né? Então, e fazer exame para saber como é que está o útero, como é que estão os ovários. A gente pede hoje, quando é que você, a grande dúvida, quando é que você pede mamografia, quando é que você pede ultrassom bilateral de mamas? Normalmente você pede um ultrassom bilateral de mamas, naquela época com seus 18, 20 anos, quando regulariza a menstruação, tá, a mama já está totalmente formada. E qual que é a função do ultrassom bilateral de mamas? Verificar se tem uma imagem nodular, e se essa imagem nodular, o que seria? Um nódulo duro, que a gente chama de nódulo sólido, como se fosse uma pedra ou um nódulo cístico. Tá? Numa mulher jovem, que ela já fica preocupada, que palpou alguma coisa, vê uma nodulação, na grande maioria das vezes, que a medicina não é uma ciência exata, trabalha com estatística, na grande maioria das vezes é aquele nódulo sólido, que você vê as características dele no ultrassom, de contornos regulares, tá? Ele não está crescendo verticalmente. Quando você vê que ele está crescendo verticalmente pelo ultrassom, o diâmetro dele vertical é maior que o horizontal, ele pode estar invadindo os tecidos, pode ser que seja suspeita de câncer. Tá? Ele tem contornos regulares, esse material homogêneo ocupando todo ele. Se ele está acima de 2 centímetros, se subir pelo ultrassom e ele é palpável, tá? Associa as duas coisas, você faz a biópsia, verifica olho nu, qual que é a cor, a distância de um ponto a outro, a profundidade dos contornos e coloca-se ao microscópio para sabermos se tem células boas ou ruins, benignas ou malignas. O que realmente dá diagnóstico definitivo sempre é a biópsia com o anátomo patológico, com a análise daquilo que é retirado. Da grande maioria das vezes, para realmente tentar acalmar quem está nos assistindo agora, o nódulo sólido de uma mulher jovem, tá, dá como resultado um nódulo sólido chamado fibroadenoma, que é o nódulo benigno mais comum então, de repente, que existe. Você tá com exatamente. Na mão, né? Não Exatamente. Passa no médico, calma, não é assim que já está com câncer, não. Vai passar no especialista, às vezes a necessidade de fazer biópsia e dá como resultado, na grande maioria das vezes, uma mulher jovem com essas características que eu falei, o fibroadenoma. Existe outro tipo de nódulo que é o nódulo cístico, que você vê essa imagem no ultrassom, que é aquele nódulo molinho, que dentro dele tem líquido, que na grande maioria das vezes você não faz nada, só retira se estiver muito grande. E muito grande é uma coisa muito relativa, né? O paciente sente incômodo, você chega com uma agulha fina, chega até onde ele está, com o ultrassom em mãos, aspira o líquido, aspirou, já aliviou aquilo que a paciente sentia, já aliviou o incômodo, inchaço e manda para o laboratório para analisar a célula, que na grande maioria das vezes aí não importa a idade. O nódulo cístico, que é o cistioma, ele é uma entidade benigna, só o nódulo sólido que chama atenção. Olha, gente, é o que o doutor sempre fala aqui. Melhor remédio é a prevenção. Nós vamos para um rápido intervalo, você não sai daí que a gente já continua com o nosso programa. Bate lá, volta cá.